momentos mais tensos e dramáticos do Antigo Testamento, marcado por uma complexa teia de lealdades familiares, astúcia e a busca por um destino espiritual. Aqui está um resumo dos pontos centrais desse capítulo. 1. A fragilidade de Isaac. Isaac, já idoso e com a visão muito debilitada, sente que sua morte se aproxima. Seguindo a tradição, ele decide dar a bênção da primogenitura a Esaú, seu filho mais velho e caçador favorito. Ele pede que Esaú prepare um prato de caça para que, após comer, ele o abençoe formalmente. 2. O plano de Rebeca. Rebeca, ao ouvir a conversa, decide intervir. Ela favorecia Jacó e lembrava-se da profecia recebida durante a gravidez de que o maior serviria o menor. Ela convence Jacó a se passar pelo irmão, preparando 2 cabritos de forma que tivessem o sabor de caça e usando as roupas de Esaú para enganar o olfato do pai. 3. O disfarce de Jacó. Para simular a pele peluda de Esaú, Rebeca cobre as mãos e o pescoço de Jacó com a pele dos cabritos. Jacó hesita, temendo ser descoberto e atrair uma maldição em vez de uma bênção, mas Rebeca assume a responsabilidade sobre si. Meu filho, caia sobre mim a tua maldição, somente obedece à minha voz. Gênesis 27:13. 4. A bênção consumada. Apesar da desconfiança inicial de Isaac, que chega a dizer a famosa frase, a voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú, ele acaba sendo convencido pelo tato e pelo cheiro das roupas. Isaac profere a bênção, concedendo a Jacó o orvalho dos céus, a gordura da terra e a soberania sobre seus irmãos e nações. 5. O conflito e a fuga. Logo após Jacó sair, Esaú retorna. A descoberta do engano gera um desespero profundo em Esaú e uma grande perturbação em Isaac. No entanto, a bênção patriarcal era considerada irrevogável. Esaú, tomado pelo ódio, planeja matar Jacó, o que força o irmão a fugir para as terras de seu tio Labão, dando início à sua própria jornada de amadurecimento. Este capítulo levanta questões profundas sobre a ética dos personagens e a soberania divina, mostrando como, apesar das falhas humanas, os propósitos maiores acabam se cumprindo. Gostaria que eu fizesse uma análise técnica sobre as consequências jurídicas ou espirituais dessa troca de identidade no contexto da época? MTH 25/2026. Após a tensão do capítulo anterior, Gênesis 28 marca uma transição fundamental na vida de Jacó. Ele deixa de ser o suplantador, que vive sob a sombra da família para iniciar sua própria jornada espiritual e de sobrevivência. Aqui estão os pilares desse capítulo. 1. A partida consentida. Diferente da fuga caótica que se esperava, o capítulo começa com Isaac abençoando Jacó conscientemente antes de sua partida. Isaac o instrui a não tomar mulher entre as filhas de Canaã, mas sim a ir para Padã-Arã, a casa de Betuel, para casar-se com uma das filhas de Labão, seu tio. Isaac transfere a Jacó a bênção de Abraão focada na multidão de descendentes e na posse da terra. 2. O contraste de Esaú. Ao ver que Isaac não aprovava as mulheres cananeias, Esaú tenta corrigir sua situação casando-se com Maalate, filha de Ismael. Isso demonstra a tentativa tardia de Esaú de recuperar o favor do pai, evidenciando ainda mais a distância espiritual entre os dois irmãos. 3. O sonho em Betel, a escada de Jacó. Este é o ponto alto do capítulo. No caminho para Harã, Jacó para em um lugar para dormir, usando uma pedra como travesseiro. Em sonho, ele vê uma escada que toca a terra e o céu, com anjos de Deus subindo e descendo por ela. No topo da escada, o próprio Deus Yahvé confirma as promessas feitas a Abraão e Isaque. A doação da terra onde ele estava deitado. Uma descendência tão numerosa quanto o pó da terra. A proteção divina. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. Gênesis 28:15. Desculpe. Vou tentar de novo. Após a tensão do capítulo anterior, Gênesis 28 marca uma transição fundamental na vida de Jacó. Ele deixa de ser o suplantador, que vive sob a sombra da família para iniciar sua própria jornada espiritual e de sobrevivência. Aqui estão os pilares desse capítulo. 1. A partida consentida. Diferente da fuga caótica que se esperava,
O capítulo começa com Isaac abençoando Jacó conscientemente antes de sua partida. Isaac o instrui a não tomar mulher entre as filhas de Canaã, mas sim a ir para Padã Arã, a casa de Betuel, para casar-se com uma das filhas de Labão, seu tio. Isaac transfere a Jacó a bênção de Abraão focada na multidão de descendentes e na posse da terra. 2. O contraste de Esaú. Ao ver que Isaac não aprovava as mulheres cananeias, Esaú tenta corrigir sua situação casando-se com Maalate, filha de Ismael. Isso demonstra a tentativa tardia de Esaú de recuperar o favor do pai, evidenciando ainda mais a distância espiritual entre os dois irmãos. 3. O sonho em Betel, a escada de Jacó. Este é o ponto alto do capítulo. No caminho para Harã, Jacó para em um lugar para dormir, usando uma pedra como travesseiro. Em sonho, ele vê uma escada que toca a terra e o céu, com anjos de Deus subindo e descendo por ela. No topo da escada, o próprio Deus Yahvé confirma as promessas feitas a Abraão e Isaque. A doação da terra onde ele estava deitado. Uma descendência tão numerosa quanto o pó da terra. A proteção divina. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. Gênesis 28:15. 4. A reação de Jacó, temor e voto. Ao despertar, Jacó é tomado por um temor reverente e exclama: asterisco, quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Ele batiza o lugar de Betel, que significa casa de Deus, anteriormente chamado Luz. Ele ergue a pedra que serviu de travesseiro como uma coluna e a unge com azeite. Jacó faz então um voto condicional. Se Deus o protegesse, desse pão e roupas, e o fizesse voltar em paz à casa de seu pai, então o Senhor seria o seu Deus, e ele daria o dízimo de tudo o que recebesse. Este capítulo simboliza o momento em que a fé de Jacó deixa de ser uma tradição herdada dos pais e se torna uma experiência pessoal e direta com o divino. MTH 25-2026, você gostaria de explorar o significado simbólico da escada de Jacó, ou prefere seguir para o encontro dele com Raquel no capítulo 29? Os narram a transformação de Jacó, de um fugitivo solitário a um patriarca com uma família numerosa e grande riqueza, tudo isso enquanto lida com as artimanhas de seu tio Labão. Capítulo 29. O encontro com Raquel e a decepção. Jacó chega a Harã e, em um poço, encontra Raquel Wesh, filha de Labão. O encontro é emocional. Jacó remove a pedra da boca do poço sozinho para que ela desse de beber ao rebanho, demonstrando sua força e disposição. Os 7 anos de amor, Jacó faz um acordo com Labão. Trabalharia 7 anos para casar-se com Raquel. O texto bíblico traz uma das frases mais românticas das Escrituras. E serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Gênesis 29:20. O engano de Labão. Na noite de núpcias, Labão substitui Raquel por sua filha mais velha, Lia. Pela manhã, Jacó descobre o erro e confronta o tio, que justifica dizendo que a tradição local não permite que a mais nova case antes da primogênita. Jacó completa a semana de núpcias com Leia, e em troca de mais 7 anos de trabalho recebe também Raquel como esposa. A rivalidade das irmãs. Inicia-se uma disputa por afeto. Como Leia era menos amada, Deus a abençoa com fertilidade. Ela dá à luz a Ruben, Simeão, Levi e Judá. Raquel, por sua vez, permanece estéril. Capítulo 30. O nascimento dos filhos e a estratégia de Jacó. A competição entre as esposas se intensifica, envolvendo também as servas Bila e Zilpa. Os 12 filhos, quase todos. De Bila, serva de Raquel. Dan e Naftali. De Zilpa, serva de Leia, Gade e Asser. De Leia, novamente. Issacar, Zebulon e Diná, filha de Raquel. Finalmente, Deus se lembra dela e nasce José. A prosperidade em meio ao conflito. Com o nascimento de José, Jacó deseja voltar para sua terra, mas Labão reconhece que foi abençoado por causa de Jacó, e pede que ele fique, oferecendo um salário. Jacó propõe um acordo astuto. 1. Ele ficaria com todos os animais salpicados, malhados e negros do rebanho. 2. Labão aceita, achando que seria uma minoria.
A ciência e a estratégia. Jacó usa uma técnica de manejo. Ele coloca varas de álamo e castanheiro descascadas, criando listras, diante dos animais mais fortes quando estes iam beber e se acasalar. O resultado foi um aumento massivo de animais com as características que pertenciam a Jacó, tornando-o extremamente rico, com grandes rebanhos, servos e camelos. Jacó aprendeu na prática o que era ser enganado, mas também provou que sua resiliência e inteligência, sob a bênção que recebeu em Betel, o fariam prevalecer. MTH 25-2026. Você gostaria de detalhes sobre o significado dos nomes dos filhos de Jacó, ou prefere ver como ele finalmente consegue sair das terras de Labão no capítulo 31? Estes capítulos marcam o encerramento de um ciclo de 20 anos e o início de uma transformação espiritual profunda para Jacó, que deixa de ser um fugitivo para se tornar o pai de uma nação. Capítulo 31. A fuga de Harã e a aliança com Labão. Jacó percebe que o semblante de Labão e de seus filhos mudou. A inveja pela sua prosperidade tornou a convivência insustentável. Deus ordena: torna a terra de teus pais, e eu serei contigo. A partida estratégica. Jacó aproveita a época da tosquia das ovelhas para partir com suas esposas, filhos e rebanhos sem avisar Labão. Raquel, por conta própria, furta os ídolos domésticos, terafins de seu pai. O confronto. Labão persegue Jacó por 7 dias e o alcança no Monte Gileade. Avisado por Deus em sonho para não fazer mal a Jacó, Labão apenas o questiona sobre a fuga e o roubo dos ídolos. O desfecho. Jacó, sem saber do furto de Raquel, autoriza a busca. Raquel engana o pai sentando-se sobre os ídolos. No fim, eles fazem um pacto de paz, erguendo uma coluna de pedras, Mispá, jurando que nenhum passaria dali para fazer mal ao outro. Capítulo 32. O medo de Esaú e a luta em Peniel. Livre de Labão, Jacó agora precisa enfrentar o fantasma de seu passado, seu irmão Esaú. 1. A estratégia do medo. Ao saber que Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens, Jacó entra em pavor. Ele divide seu povo e rebanhos em 2 bandos, pensando que, se um for atacado, o outro escapa, e envia presentes generosos à frente para aplacar a ira do irmão. Neste momento, Jacó faz uma das orações mais humildes da Bíblia, reconhecendo que não é digno de toda a misericórdia que recebeu. 2. O combate com o anjo Peniel. Jacó faz sua família atravessar o val de Jaboque e fica sozinho. Ali, um homem luta com ele até o romper do dia. A coxa deslocada. Vendo que não prevalecia contra Jacó, o ser toca na articulação de sua coxa, deslocando-a. Mesmo ferido, Jacó não o solta. Não te deixarei ir se me não abençoares. O novo nome, o ser, pergunta seu nome. Ao responder Jacó, o suplantador/enganador, ele recebe um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus, ou príncipe de Deus. O lugar. Jacó chama o lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha alma foi salva. A luta em Peniel simboliza a morte do velho Jacó, e o nascimento de um homem que agora depende da bênção de Deus, e não apenas de sua própria astúcia. Ele sai dali mancando, mas espiritualmente fortalecido. MTH 25-2026. Você gostaria de ver como foi o emocionante reencontro entre os 2 irmãos no capítulo 33, ou prefere analisar o significado profético do nome Israel? Estes 2 capítulos apresentam contrastes extremos. O 33 é marcado pela reconciliação e alívio, enquanto o 34 é um dos relatos mais sombrios e violentos do Gênesis, envolvendo a honra da família de Jacó. Capítulo 33. O reencontro de Jacó e Esaú. Após a luta com o anjo, Jacó levanta os olhos e vê Esaú se aproximando com seus 400 homens. A estratégia de Jacó muda do medo para a humildade profunda. A ordem de encontro. Jacó coloca as servas e seus filhos à frente, Leia e seus filhos depois, e por último Raquel e José, os seus mais amados. A humildade de Jacó. Ele se adianta e se inclina 7 vezes em terra até chegar perto de seu irmão. O abraço inesperado. A reação de Esaú surpreende. Ele corre ao encontro de Jacó, abraça-o, cai-lhe ao pescoço e o beija, e ambos choram. O ódio de 20 anos atrás parece ter se dissipado.
Recusa e aceitação de presentes. Esaú inicialmente recusa os presentes de Jacó, dizendo que já tem muito, mas Jacó insiste, dizendo que ver o rosto de Esaú foi como ver o rosto de Deus. Esaú volta para Seir, e Jacó se estabelece em Sucote, comprando depois uma parte de um campo em Siquém-Er, onde levanta um altar chamado El Eloé Israel, Deus, o Deus de Israel. Capítulo 34. A tragédia em Siquém e a vingança de Levi e Simeão. Este capítulo narra um incidente diplomático e moral que gera uma mancha na história da família. 1. A desonra de Diná. Diná, a única filha de Jacó, com Leia, sai para visitar as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o príncipe da região, a vê, a rapta e a possui à força. No entanto, ele se apaixona por ela e pede ao pai que a consiga como esposa. 2. A proposta de casamento. Amor e Siquém propõem uma aliança entre os povos, casamentos mistos e livre comércio. Os filhos de Jacó, ao saberem do ocorrido, ficam furiosos, mas respondem com engano. Eles dizem que só aceitariam a proposta se todos os homens da cidade fossem circuncidados, alegando que não poderiam dar sua irmã a um homem não circuncidado. 3. A vingança sangrenta. Amor e Siquém convencem os homens da cidade a aceitarem a condição. No terceiro dia após a circuncisão, quando os homens estavam com mais dor e incapazes de lutar, Simeão e Levi, irmãos de Diná por parte de pai e mãe, entram na cidade. Eles matam todos os homens ao fio da espada, incluindo Amor e Siquém. Resgatam Diná e saqueiam a cidade, levando rebanhos e bens. 4. A reprimenda de Jacó. Jacó fica horrorizado com a ação dos filhos não apenas pela moralidade, mas pelo risco estratégico. Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, sendo eu pouco em número, juntar-se-ão contra mim e serei destruído. Gênesis 34-30. Os filhos apenas respondem: haveria ele de tratar nossa irmã como uma meretriz? Este desfecho em Siquém mostra que, embora Jacó tenha mudado, seus filhos ainda carregavam uma natureza violenta e impulsiva, algo que traria consequências para as futuras tribos de Simeão e Levi. MTH 25-2026. Você gostaria de seguir para o capítulo 35, onde Deus chama Jacó de volta a Betel para purificar sua família, ou quer comentar sobre essa atitude dos filhos de Jacó? Capítulos encerram a jornada direta de Jacó como protagonista e introduzem José Eid, cuja história ocupará o restante do livro de Gênesis. É um momento de purificação, transição e o início de um novo drama familiar. Capítulo 35. O retorno a Betel e a despedida de Raquel. Após a tragédia em Siquém, Deus ordena que Jacó suba a Betel, o lugar onde ele teve o sonho da escada 20 anos antes. Purificação da família. Jacó ordena que todos lancem fora os deuses estranhos, incluindo os ídolos que Raquel trouxera. Eles se purificam e trocam de vestes antes de levantar um altar a Deus. A confirmação do nome. Deus aparece novamente a Jacó, abençoa-o e reafirma: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. A morte de Raquel. No caminho para Efrata, Belém, Raquel entra em um parto difícil. Ela morre ao dar à luz ao seu segundo filho. Antes de morrer, ela o chama de Benoni, filho da minha dor. Mas Jacó o chama de Benjamim, filho da minha mão direita. A morte de Isaque. O capítulo termina com Jacó reencontrando seu pai Isaque em Hebrom. Isaque morre aos 180 anos e é sepultado por seus dois filhos, Jacó e Esaú, em um momento de paz final entre os irmãos. Capítulo 36. As gerações de Esaú, Edom. Este capítulo é uma transição genealógica. Ele detalha a descendência de Esaú, que se tornou o pai dos Edomitas. Esaú se estabelece no Monte Seir, pois a terra de Canaã não era suficiente para sustentar os rebanhos dele e de Jacó juntos. O texto lista chefes e reis, mostrando que, embora Esaú tenha perdido a primogênita espiritual, ele prosperou materialmente e formou uma nação poderosa rapidamente. Capítulo 37. José, o sonhador e a traição. Aqui começa a história de José, o filho favorito de Jacó, por ser o primogênito da amada Raquel. 1. O favoritismo e a túnica. Jacó amava José mais do que todos os seus outros filhos,
e deu-lhe uma túnica de várias cores, ou de mangas compridas, indicando um status de nobreza. Isso gerou um ódio profundo em seus irmãos que não podiam falar com ele pacificamente. 2. Os sonhos de José. José teve 2 sonhos proféticos e cometeu a imprudência de contá-los aos irmãos. 1. Os feixes de trigo. O feixe de José ficava em pé, e os feixes dos irmãos se inclinavam diante dele. 2. Os astros. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Até Jacó o repreendeu, mas guardou essas palavras no coração, enquanto os irmãos o invejavam ainda mais. 3. A conspiração e a venda. Jacó envia José a Siquém para ver como estavam seus irmãos e os rebanhos. Ao vê-lo de longe, os irmãos tramam matá-lo. Eis que lá vem o sonhador. Ruben, o mais velho, tenta salvá-lo, sugerindo que o joguem em uma cova vazia, planejando tirá-lo de lá depois. Na ausência de Ruben, Judá propõe vender José a uma caravana de mercadores ismaelitas ou midianitas, que passava em direção ao Egito. José é vendido por 20 moedas de prata. 4. O luto de Jacó. Para esconder o crime, os irmãos matam um cabrito e mancham a túnica de José com sangue. Eles a levam a Jacó, que reconhece o objeto e conclui que uma fera devorou seu filho. Jacó entra em um luto inconsolável, recusando-se a ser confortado. Enquanto Jacó chora em Canaã, José entra no Egito como escravo, sendo vendido a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. MTH 25-2026. Você gostaria de analisar o erro estratégico de Jacó ao demonstrar favoritismo, ou prefere seguir para o capítulo 38, que faz uma pausa na história de José para focar em Judá e Tamar? Os capítulos criam um contraste fascinante na Bíblia. Enquanto o capítulo 38 mostra a decadência moral de Judá em Canaã, o capítulo 39 foca na integridade e ascensão de José no Egito. Capítulo 38. Judá e Tamar. Um parêntese na história. Este capítulo interrompe a narrativa de José para focar em Judá, o irmão que sugeriu vender José. É uma história de tragédia familiar e justiça por meios pouco convencionais. O casamento de Judá. Judá se afasta de seus irmãos e se casa com uma mulher cananeia, filha de Sua. Ele tem 3 filhos, Onã e Selá. A tragédia dos filhos. Casa-se com Tamar, mas morre por ser mau aos olhos de Deus. Seguindo a lei do levirato, onde o irmão deve dar descendência ao falecido, Onã deveria se unir a Tamar, mas ele se recusa a dar descendência ao irmão e também morre. A estratégia de Tamar. Judá, temendo que seu filho mais novo, Selá, também morresse, engana Tamar e não a entrega ao filho. Tamar, percebendo que foi deixada de lado, disfarça-se de prostituta e engana o próprio Judá. O penhor e o nascimento. Como pagamento, ela pede o selo, o cordão e o cajado de Judá. Quando Judá descobre que ela está grávida e tenta condená-la, ela mostra os objetos. Judá reconhece seu erro. Mais justa é ela do que eu. Ela dá à luz aos gêmeos Pérez e Zerá. Pérez acabaria se tornando ancestral do rei Davi e de Jesus. Capítulo 39. José na casa de Potifar. Voltamos a José, que foi levado para o Egito. Este capítulo é definido por uma frase que se repete: o Senhor era com José. 1. A ascensão do escravo. José é comprado por Potifar, capitão da guarda do faraó. Mesmo sendo escravo, a bênção de Deus sobre ele é tão visível que Potifar o promove a administrador de toda a sua casa e de tudo o que possuía. O texto diz que, por causa de José, Deus abençoou a casa do egípcio. 2. A tentação e a esposa de Potifar. José é descrito como formoso de porte e de rosto. A esposa de Potifar tenta seduzi-lo repetidamente, dizendo: deita-te comigo. José recusa categoricamente, dando um exemplo clássico de integridade. Como, pois, faria eu este tão grande mal, e pecaria contra Deus? Gênesis 39:9. 3. A falsa acusação e a prisão. Um dia, ela o segura pela túnica. José foge, mas deixa a roupa na mão dela. Ela usa a peça como prova falsa de que ele tentou violentá-la. Potifar, enfurecido, lança José na prisão real. 4. Prosperidade no cárcere. Mesmo na prisão, a narrativa se repete.
O Senhor, porém, era com José. O carcereiro Mor deposita total confiança em José. José passa a administrar todos os presos e as atividades da prisão. Ele entra no cárcere como um traído, mas sai como um líder, preparando o terreno para o seu próximo passo, o encontro com os oficiais do faraó. É interessante notar como Judá, em liberdade, falha moralmente, enquanto José, em escravidão e prisão, mantém-se fiel aos seus princípios. MTH 25-2026. Você gostaria de avançar para o capítulo 40, onde José interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro, ou quer analisar as implicações da linhagem de Judá na história bíblica? Marcam a virada de jogo na vida de José. Ele passa de um prisioneiro esquecido ao homem mais poderoso do Egito, logo abaixo do faraó, e finalmente reencontra seus irmãos. Capítulo 40. Os sonhos na prisão. Dois oficiais do faraó, o copeiro Mor e o padeiro Mor, são lançados na mesma prisão que José. Ambos têm sonhos na mesma noite e ficam perturbados. José, demonstrando que o dom de Deus permanecia com ele, interpreta os sonhos. O copeiro sonha com uma videira de 3 ramos. José diz que em 3 dias ele seria restituído ao seu cargo. José pede: lembra-te de mim quando te for bem. O padeiro sonha com 3 cestos de pão sobre a cabeça que as aves comiam. José revela que em 3 dias ele seria executado. Ambas as interpretações se cumprem exatamente. Porém, o copeiro Mor esquece-se de José. Capítulo 41. O sonho de Faraó e a ascensão de José. 2 anos se passam. O faraó tem 2 sonhos que nenhum sábio do Egito consegue explicar. 7 vacas magras devoram 7 vacas gordas. 2. 7 espigas mirradas devoram 7 espigas cheias e boas. O copeiro finalmente se lembra de José. José é tirado da prisão, barbeado, troca de roupas e comparece perante o faraó. Ele explica que Deus está avisando que haverá 7 anos de grande abundância seguidos por 7 anos de fome terrível. A promoção. Impressionado com a sabedoria de José, Faraó o nomeia governador do Egito. José recebe o anel de selar do faraó, vestes de linho fino e um colar de ouro. Ele recebe um novo nome, Zafenate Paneia, e casa-se com Asenate. José, agora com 30 anos, armazena mantimento durante os anos de fartura. Quando a fome chega, o Egito é o único lugar com comida. Capítulo 42. O primeiro reencontro. Os irmãos no Egito. A fome atinge Canaã. Jacó envia seus 10 filhos mais velhos ao Egito para comprar trigo, mas mantém Benjamim em casa, temendo que algo lhe aconteça. O reconhecimento. Os irmãos se inclinam diante de José, cumprindo o sonho dos feixes do capitão 37. José os reconhece imediatamente, mas eles não o reconhecem. A estratégia de José. Ele os trata asperamente e os acusa de serem espiões. Para provar que falavam a verdade sobre sua família, José exige que tragam o irmão mais novo, Benjamim. O remorso dos irmãos. Achando que José não entendia a língua deles, os irmãos confessam entre si que aquilo era um castigo pelo que fizeram a José anos atrás. José ouve tudo e se retira para chorar. O desfecho. José retém Simeão como refém e envia os outros de volta com trigo. Secretamente, ele ordena que o dinheiro de cada um seja colocado de volta em seus sacos de mantimento. Ao descobrirem o dinheiro no caminho, eles ficam aterrorizados, sentindo que Deus os estava provando. Jacó, ao ouvir a notícia e ver que Simeão ficou e que agora queriam levar Benjamim, exclama: contra mim são todas estas coisas. MTH 25-2026. Você gostaria de seguir para o capítulo 43, onde a fome aperta e eles são forçados a levar Benjamim ao Egito? Ou quer que eu detalhe mais o significado dos nomes dos filhos de José, Manassés e Efraim? Estes capítulos representam o ápice do drama e da estratégia de José para testar o verdadeiro arrependimento de seus irmãos. O foco sai da sobrevivência e passa para a redenção familiar. Capítulo 43. O regresso ao Egito com Benjamim. A fome continua severa em Canaã. O mantimento trazido do Egito acaba, e Jacó se vê em um dilema desesperador.
deixar os filhos morrerem de fome ou arriscar a vida de Benjamim, o último filho de sua amada Raquel. A garantia de Judá, diferente de Ruben, que ofereceu a vida de seus próprios filhos, o que Jacó recusou, Judá assume a responsabilidade pessoal. Eu serei fiador dele, da minha mão o requererás. Jacó finalmente cede, enviando presentes, mel, especiarias, nozes e o dinheiro em dobro. O banquete na casa de José. Ao chegarem, os irmãos são levados à casa de José. Eles ficam aterrorizados, achando que seriam escravizados por causa do dinheiro que apareceu em seus sacos na primeira viagem. O administrador de José os acalma. Paz seja convosco. O vosso Deus vos deu um tesouro. A emoção de José. Quando José vê Benjamim, seu irmão de pai e mãe, ele mal consegue se controlar. Ele entra em seu quarto e chora intensamente antes de se lavar e presidir o banquete. O detalhe das porções. Durante a refeição, José serve os irmãos em mesas separadas, por causa do costume egípcio. Mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros. Ele estava testando se os irmãos ainda sentiam a mesma inveja que sentiram dele anos atrás. Capítulo 44. O teste final. A taça de prata. José decide levar o teste ao limite para ver se os irmãos protegeriam o filho favorito de Jacó, ou se o abandonariam como fizeram com ele. 1. A armadilha. José ordena ao seu administrador que encha os sacos dos irmãos com trigo, devolva o dinheiro e esconda sua própria taça de prata personalizada no saco de Benjamim. 2. A acusação e a vergonha. Logo após a partida, os irmãos são interceptados pelos guardas de José e acusados de roubo. Confiantes em sua inocência, eles declaram: aquele com quem se achar a taça morra, e nós seremos escravos. O guarda começa a busca do mais velho ao mais novo. Quando chegam ao saco de Benjamim, a taça é encontrada. Os irmãos rasgam suas vestes em sinal de desespero e retornam à cidade. Eles não abandonam Benjamim, todos voltam juntos. 3. O discurso de Judá, o ponto de virada. Diante de José, os irmãos se prostram. José propõe que apenas o culpado, Benjamim, fique como escravo e os outros podem ir embora em paz. É aqui que acontece um dos momentos mais emocionantes da Bíblia. Judá se aproxima e faz um apelo longo e sincero. Ele explica a dor de seu pai, a perda do outro filho, José, e como Jacó morreria de tristeza se Benjamim não voltasse. O sacrifício vicário. Judá se oferece para ficar como escravo no lugar de Benjamim. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço por escravo de meu senhor, e suba o moço com seus irmãos. Gênesis 44:33. Este ato de Judá prova a José que o coração de seus irmãos mudou completamente. Eles não eram mais os mesmos homens que o venderam por 20 moedas. Agora, estavam dispostos a dar a vida pelo irmão mais novo. Este sacrifício de Judá é considerado profético, pois prefigura a linhagem do Messias que daria a vida pela humanidade. MTH 25-2026. Você quer ver a revelação emocionante de José no capítulo 45, ou prefere que eu analise por que José usou uma taça de prata para o teste?